Olá, ouvinte! O meu nome é Fábio Martins e hoje eu irei conversar com o médico paulistano Munir Charruf, que também é escritor e entusiasta das letras. Munir, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês. Espero aí poder ajudar vocês aí, nas perguntas que vocês vão fazer para mim. Munir, muito obrigado por dispor do seu tempo para estar aqui conosco. Eu começo a nossa conversa por uma provocação. Nós acabamos de descobrir que você abandonou a história pela medicina. Será que em algum momento abandonará a medicina pela literatura? Eu acho difícil abandonar completamente, Esse ano aqui fazem 20 anos que eu estou formado. Já é bastante tempo já. Eu acho muito difícil abandonar completamente. Mas eu gostaria muito de o máximo possível e diminuindo um pouquinho da medicina e aumentando do espaço para eu poder escrever. É uma paixão que apareceu e eu não tenho vontade de largar, não. Pretendo continuar com ela. Se eu puder cada vez trabalhar menos como médico e mais como escritor, não vou ficar triste, mas abandonar eu acho que não chega tanto, não. Munir, a medicina sempre foi uma das profissões mais almejadas pelos jovens. Por um bom tempo, as pessoas eram educadas para serem médicas ou irem para os cursos de direito ou para administrarem empresas familiares. Conte a todos nós o porquê a medicina se faz presente em sua vida e como é estar vivenciando os corredores dos hospitais em plena pandemia, que, sabemos, começou em março de 2020 e ainda não se esvazia por definitivo. Eu entrei na medicina por alguns motivos, Acho que todos nós que sonhamos em fazer medicina ou fazer enfermagem ou trabalhar como fisioterapeuta ou dentro da área da saúde no geral, a gente sempre tem como uma das prioridades o ajudar as pessoas, Acho que é o principal ponto, Todo mundo que é um adolescente e quer fazer algo na área da saúde tem a intenção de ajudar as pessoas. Mas eu tive algumas influências maiores. Eu fui criado em casa com 2 tios, um paterno e um materno, que até os meus 8 anos moraram com a gente. Um deles se tornou médico, então meio que um espelho para eu seguir. E o outro teve uma doença grave, um tumor de intestino, e quando eu era adolescente acabou falecendo dessa doença. Então, assim, além da vontade de ajudar as pessoas, acho que pesou tanto o sucesso de um quanto o falecimento do outro nessa escolha, A saúde no Brasil nunca foi a ideal, É lógico que a gente está vivendo um período de pandemia em que a gente ultrapassou o limite dos hospitais, A gente vive hoje numa situação que, saindo dependendo da oscilação, uma hora está um pouquinho menor, outra hora está um pouquinho maior, a epidemia, os casos, as mortes, dependendo dessa oscilação, a gente passa desse limite. Mas o SUS sempre viveu no limite, A verdade é essa. A gente sempre teve o limite de vaga de UTI, sempre teve dificuldade com vagas de UTI, a gente sempre teve dificuldade do atendimento do paciente numa emergência. Não é nenhuma novidade para o médico brasileiro toda essa complicação. Só que com a pandemia isso extrapola, E deixa a gente cada vez realmente mais preocupado, deixa a gente cada vez mais estressado, mais ansioso, A gente acaba chegando um pouquinho com mais de raiva em casa, a gente acaba ficando no limite junto com a pandemia. Munir, por que escrever? O que a escrita tem de tão encantador, se é que tem, que te capturou e, ao que parece, não quer te largar mais? Eu acho que escrever é um passo natural para quem costuma ler muito, Acho que a gente cria o hábito da leitura, esse hábito de ler vai te trazendo um conteúdo grande, vai te trazendo o que eu costumo dizer até para o meu filho, eu falo com ele que quanto mais lê, mais repertório ele vai ter para a vida dele. E conforme você vai lendo e vai aumentando isso, acho que a hora que você se apaixona pela leitura, naturalmente, em um momento, você vai querer escrever aquilo que você sente, aquilo que você acha, aquilo que você pensa,
E escrever é um ato de se expressar, né? Eu acho que a hora que você decide escrever, você não só cria um mundo, você não só cria personagens, você consegue expressar nesse mundo e nesses personagens os seus ideais, né? Os seus sonhos, as suas angústias. Isso faz com que seja cada vez mais saboroso fazer isso, né? Por isso que você acaba não desistindo de escrever. Munir, quero voltar um pouco na medicina, no ofício do médico, e com isso criar uma aproximação entre a medicina e a literatura. Sabemos que a medicina é uma arte, um ofício que promove a vida, zela pela vida, um ofício que trabalha com a mais alta precisão e que mobiliza expectativas de todas as ordens. Mas sabemos também que, por mais preciso que sejam os procedimentos médicos ou cirúrgicos, nem sempre os resultados serão os planejados, né? A derrapagem pode acontecer de alguma maneira. Já na literatura, o autor define, decide, determina os resultados, os desfechos. Será que há em você uma busca pela derrapagem calculada que acontece no universo da ficção? A pergunta é ótima, Fábio. Olha, eu vou te dizer. Realmente, na medicina, por mais que a gente tente fazer tudo protocolado, com procedimento estudado muitas e muitas vezes, cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma situação. E, na maioria das vezes, corre tudo bem, mas às vezes a gente realmente escapa um pouquinho, a gente foge um pouco do script, né, da cirurgia. Mas eu não concordo que a gente tenha todo o controle sobre aquilo que a gente escreve. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa quando se escreve. A minha experiência em escrever, pelo menos o jeito como eu gosto de escrever, você cria um personagem, você cria uma personalidade para esse personagem e você joga esse personagem numa história, numa situação. Uma boa história são pessoas reais com uma personalidade real em uma situação difícil. Senão não tem por que contar uma história, né? E se você criou esse personagem com essa personalidade e você criou exatamente esse problema para ele resolver, dificilmente você vai controlar isso. A partir desse momento você não controla mais, você só vai descrever o que está acontecendo. Então, é impossível que eu faça com que um personagem que eu criei com uma personalidade tímida saia falando sem parar numa situação de medo. Não tem jeito. Então, assim, eu acho que a gente pode até programar a história, mas eu acho que tem uma hora em que o personagem toma conta dessa história. Você está ali só para escrever aquilo que ele está guiando você para escrever. Então, eu acho que acaba sendo os dois a mesma coisa. Entendi. Munir, vamos embarcar agora nas vias narrativas. Vamos falar de sua literatura. Você publicou recentemente 2 livros, um de título Faces da Guerra e outro de título Histórias Soltas. Em Faces da Guerra, você literalmente abandonou a medicina e se voltou à sua faculdade abandonada, a de História, e agrupou em uma só obra um conjunto de contos que são ficções e também dados históricos. Nesta obra, você traz ao leitor e à leitora um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Guerra dos 100 Anos, perpassa pelas guerras napoleônicas. Enfim, guerra é o assunto desta obra, né? Primeiro eu te pergunto, o porquê da reunião desses textos e por que tratar de guerras? E também aproveito para te pedir que fale sobre um dos seus textos da obra, que é o A Pequena Ponte, que abrange a Guerra Civil Espanhola, que foi um conflito armado acontecido na Espanha entre 1936 e 1939. Assim, quando eu terminei de reunir os contos que eu tinha montado, que eu tinha feito, né? Daí eu pensei em fazer um livro de contos. A minha ideia principal era fazer um livro só, né? Colocar todos os contos num livro só. Aí eu percebi que eu eu conseguia dividir os textos em 2 por uma característica muito interessante. Um grupo é especificamente textos de guerra e textos que foram feitos baseados em pesquisa daquela batalha específica. E o outro grupo eram textos ficcionais puros, né? Não eram um texto romanceado de um acontecimento real.
né? Então foi por isso que eu tive a ideia de separar os dois. E eu achei interessante até acrescentar no final do conto um texto curto explicando a parte histórica para poder deixar o paciente, olha, quase que eu falo paciente, para deixar o leitor, mais por dentro da história, entender melhor a argumentação do texto, né? Escrever sobre guerra, eu acho que é escrever sobre o ser humano, porque é o momento em que o ser humano está no limite. É o momento em que o ser humano está no ápice do seu maior sentimento, do seu maior, que é o pavor, que é o medo, né? Acho que tudo na vida da gente se resume em vivenciar o medo e vencer esse medo. Então, se você for pensar numa criança atravessando a rua, ela tem medo de atravessar a rua e ser atropelada. Ela vivencia aquele medo e enfrenta aquele medo para atravessar a rua. Um exemplo simples, né? Agora, onde a gente vai ter o maior medo de todos? Onde é que a gente vai chegar ao extremo desse medo? É a hora que você está para viver ou morrer, né? Que é dentro da guerra. E na hora que você está enfrentando esse tipo de medo, é o momento em que você vai pensar, vai repensar e vai rever a sua vida inteira, né? Então eu acho que a guerra é mais isso, é o extremo do teu sentimento, é o extremo do repensar toda a sua vida, né? Então, você tem medo de não levantar de onde você está, você tem medo de não continuar vivo, você tem medo de não rever a família, você tem medo de não voltar para sua casa, mas isso não pode te congelar, é a hora que você vai ter que ficar em pé, vai ter que enfrentar isso e vai ter que seguir em frente, não tem jeito. A Guerra Civil Espanhola foi, eu acho que foi um momento em que mais atroz da história da humanidade, né? Guerras sempre tiveram, por vários motivos, 1000 motivos, né? Principalmente e geralmente é por poder para poucos, né? E por dinheiro para um grupo específico, né? Então você tem um grupo específico que quer o poder, que quer o dinheiro e acaba mandando a pessoa que não vai ter nem o poder nem o dinheiro morrer por ele. Essa é a história básica da guerra da humanidade, né? Por toda a história da humanidade. Mas a Guerra Civil Espanhola, ela foi um laboratório. Ela foi isso que foi mais traumático, eu acho, isso que foi mais aterrador. Ela foi usada por Hitler para desenvolver métodos novos do que é chamado de guerra total, uma destruição total. Antes da Primeira Guerra Mundial e até a Primeira Guerra Mundial, as guerras eram travadas no campo de batalha. Então, dificilmente você tinha a destruição de uma aldeia que não precisava ser destruída. Dificilmente você tinha a destruição de toda a infraestrutura em volta, né? Isso são todas características que foram criadas durante a Guerra Civil Espanhola como laboratório pelas tropas alemãs e foram utilizadas largamente por Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, por exemplo, esse conto é muito interessante porque a ideia, o único alvo militar, o único alvo interessante taticamente para as tropas nacionalistas do Franco era uma ponte pequena de pedra de 200 metros. Ele precisava destruir essa ponte para evitar que as tropas fugissem, que as tropas republicanas fugissem. Era só isso. Se ele entrasse com um avião, com um bombardeio e jogasse uma bomba na ponte, estava resolvido o problema para ele. No entanto, foi feito um teste que foi chamado de tapete de bombas. Eles incendiaram a aldeia inteira, mataram praticamente todo mundo. E a ponte ficou inteira. A ponte é um dos únicos pontos em que não foi destruído. Quer dizer, não era o alvo interessante para eles. Eles queriam testar, queriam treinar. Então eles transformaram completamente a cidade de Guernica num inferno quente, um inferno de bombas incendiárias, para fazer os testes para a Segunda Guerra Mundial, né? Então, eu acho que é isso que é tão aterrador nessa história, né? Munir, ainda sobre o seu livro Faces da Guerra, há um texto muito robusto, inclusive,
que se chama As Últimas Janelas. Nele, o horror se instaura e certamente o Ali, apresentado por você, aconteceu entre 1933 e 1945. Você pode nos falar mais sobre o que te moveu a essa narrativa e também, se puder, naturalmente, nos dizer o que o autor Munir Sharrufi sentiu ao descrever as passagens ali narradas. Se quem estiver lendo o livro for procurar as características dos contos, ele vai perceber que só tem 2 contos onde não existe uma batalha descrita, né? Só esse conto e o último conto do livro, que chama Feliz Natal, da Primeira Guerra Mundial. Todos os outros contos são descrições de batalhas que estão transcorrendo, que estão acontecendo. No caso do Feliz Natal, eu fiz de propósito, porque é uma passagem que traz esperança e ele se tornou o último conto do livro por causa disso. Apesar de toda a atrocidade que a gente vê nos contos anteriores, a gente tem um conto como se fosse uma pílula de esperança no final do livro. Esse conto também não tem uma batalha, não existe narração de batalha. Esse conto ele tenta mostrar como que a gente consegue entregar a liberdade da gente de mão beijada, né? Como é que um povo consegue entregar a liberdade sem perceber que está fazendo isso? É a história de um alemão comum que ele está de frente para a casa dele, escondido no escuro, com medo das tropas alemãs, das tropas paramilitares alemãs, destruírem a casa dele com a mãe e o pai dele em casa, né? E aí ele, enquanto está ali, os sons que ele escuta vão rememorando ele. Então, ele vai lembrando de como ele se entregou àquilo, como ele entusiasmadamente aceitou o discurso de Hitler, como entusiasmadamente ele não teve problema em ver o irmão sendo levado para um campo de concentração por ser homossexual, como que ele não se preocupou com o amigo dele que lutou com ele na guerra por ser judeu desaparecer e a família dele desaparecer, simplesmente porque ele era alemão e essas pessoas não eram, ou porque ele se achava superior. Na verdade, é um aviso, né? A ideia desse conto é um aviso, por isso que eu fiquei feliz de você comentar com ele. É um aviso de que a gente não está imune a isso, nem agora no século XXI, e não vai estar no século XXIII, XXIV, 30, a gente nunca vai estar imune a isso. Sempre a gente vai estar pronto, a gente que eu falo o povo, né? O povo vai estar pronto para se iludir com alguém que chega com um discurso de melhorar a sua vida, que é pobre, eles são os culpados, nós somos os certos, vocês são melhores do que eles, nós somos melhores do que eles, a culpa de tudo que está acontecendo é deles, então vamos nos juntar e vamos destruir eles. E aí quando você faz isso, você percebe no final que você entregou a tua liberdade para um governo autoritário, que vai fazer o que quiser com ela, e você é só mais um ali no meio. Munir, nós vamos finalizar o primeiro episódio agora, e no próximo episódio iremos falar sobre o seu outro livro, Histórias Soltas, e também um pouco mais sobre os projetos que estão por vir. Esse foi o primeiro episódio de Munir Sharrufi, Entre a Medicina e a Literatura, quando além da medicina, a literatura também salva as vidas. Nele você ouviu o autor falar sobre a situação pandêmica e sobre a escrita literária nos corredores dos hospitais. No próximo episódio, eu continuo com Munir e falaremos ainda mais sobre literatura.